Pessoal, então vamos para o nosso segundo bloco, onde nós vamos comentar a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia, né? Esses dois procedimentos hoje que são igualmente importantes. Ainda hoje, no Brasil e talvez no mundo todo, há mais endoscopistas que fazem endoscopia digestiva alta do que a colonoscopia. Primeiro, pela necessidade, sem dúvida nenhuma, as enfermidades do tubo digestivo alto sempre trouxeram maior necessidade, maior procura para a endoscopia digestiva alta. Segundo, porque a endoscopia digestiva alta ela é um pouco mais simples em termos da técnica de exame, embora mais difícil em termos de diagnóstico, né? Porque no tubo digestivo alto, que é abrangido pela endoscopia alta, nós temos muito mais doenças do que no cólon, que é abrangido pela colonoscopia. Nós sempre dizemos assim, em termos de treinamento, a endoscopia digestiva alta é mais difícil em termos do diagnóstico para o médico, porque ele tem que saber muito de muitas doenças, em relação à colonoscopia. Por outro lado, a técnica colonoscópica é mais difícil do que a técnica da endoscopia digestiva alta. Então, são duas técnicas diferentes e com diferentes complexidades. A endoscopia digestiva alta ela é razoavelmente fácil de ser executada porque nós trabalhamos em três órgãos fixos. O esôfago é fixo, o estômago é fixo, o início do duodeno é fixo. Então é como tu andar numa estrada. Tem uma curva, tu dobra à direita, tem uma subida, tu sobe, a estrada está ali, paradinho, e tu faz isso. Na colonoscopia, não. Na colonoscopia, nós não trabalhamos num órgão fixo. Nós trabalhamos com um órgão que tem fixações. Então é como tu andar na estrada e a estrada se mover também. Daqui a pouco a estrada vai para o lado, a estrada vai para cima e tu tem que estar corrigindo o tempo inteiro. Além do que, as paredes do cólon são mais finas que as paredes do esôfago e do estômago. Então, o exame tem que ser feito com cuidado ainda maior. E as manobras que a gente utiliza são bem mais complexas. Isso muitas vezes faz com que alguns colegas nossos não queiram fazer a colonoscopia por se assustar. Não, a colonoscopia é muito difícil. Ela é mais difícil, pessoal, mas não é tão difícil assim. E principalmente para quem já tem o conhecimento da endoscopia digestiva alta, a facilidade é muito maior. Vai exigir treinamento maior? Claro que vai, porque é um exame mais complexo. Mas hoje, pessoal, algumas coisas fundamentais mudaram. Eu comecei falando aqui há pouco a respeito do problemão que é o câncer do estômago. O câncer do estômago está caindo no mundo inteiro, felizmente. Nós mais ou menos sabemos algumas causas, apesar dele ainda ser muito alto. Mas tem uma ameaça incrível subindo no mundo inteiro, que é o câncer do colo. O câncer do colo, nos últimos 30 anos, vem numa ascendência que nós não sabemos onde ele vai parar. No Brasil, ele era o quarto, ele era o sexto, ele passou para quarto no final do século passado e ele é o segundo no Brasil hoje. Já há 6 anos, ele é o segundo nas mulheres. O câncer mais comum nas mulheres é mama e o colo é o segundo. O ano passado, o INCA sinalizou, olha, o câncer do estômago passou o câncer respiratório e é o segundo câncer mais frequente nos homens. Só perde para a próstata. Claro, a diferença é grande ainda, a próstata para cólon, mas já foi muito maior. Mama para cólon já foi muito maior. Então é um câncer que está num crescimento que o mundo inteiro está temendo aonde isso vai parar. Por quê? Porque a causa do aumento desse câncer, provavelmente nós não vamos conseguir mexer, ou de uma forma eficaz. Um câncer a gente previne com bons hábitos de vida, com bons hábitos alimentares, utilizando o que a natureza nos oferece. Fazendo isso, nós adoecemos pouco, mas nós cada vez estamos mais longe da natureza. O nosso tubo digestivo ele foi desenhado porque a natureza nos dá frutas, verduras, legumes, cereais, água, carne de peixe, é isso que a natureza nos dá. Se nós fizermos dos nossos hábitos alimentares isso, nós seremos sadios. Nós teremos muito pouca doença digestiva, mas isso é o que nós mais longe estamos hoje. Cada vez nos distanciamos mais das frutas, verduras, legumes frescos e cada vez mais alimentos industrializados, artificializados, corantes, uma série de coisas
que são carcinógenos. Por que o câncer do colo acontece lá no colo esquerdo? Porque os carcinógenos que a gente vai ingerindo, eles passam com uma certa velocidade pelo estômago, muito rápido pelo intestino delgado, começa a diminuir a velocidade do colo direito e no colo esquerdo para a formação das fezes. Então, é o colo esquerdo que é bombardeado diariamente para as porcarias, vamos chamar assim, que a gente come. E há uma tendência, vocês acham que isto vai mudar? Pelo que a gente está vendo? A gente está vendo o contrário, cada vez mais as pessoas em direção a esse tipo de alimento que são extremamente atrativos, né? Eu ia dizer um nome aqui, mas se eu disser, perigo depois ter problemas, né? Mas vocês sabem, são extremamente gostosos, mas infelizmente extremamente artificiais. Isso, sem dúvida, é a causa do crescimento do câncer do intestino. E hoje, como eu falei para vocês, olha o tamanho do problema. É o segundo câncer digestivo, segundo câncer da raça humana, por assim dizer. E nós sabemos que, na grande maioria dos pacientes, ele começa num pólipo. Pólipo é uma verruguinha que se forma no intestino, vocês todos conhecem, que começa como? Há um foco inflamatório, alguma coisa irritou. A abertura de uma glândula do cólon lá no sigmoide, por exemplo. A reação imediata dessa irritação é a formação de uma reação hiperplásica, um crescimento de tecido, e depois dá origem ao crescimento de um tecido glandular que vai levar ao adenoma, que é o pólipo mais frequente do colo. 85% dos pólipos de colo ou mais são adenomas, e o adenoma se sabe que é um tecido instável, um tecido inquieto que pode evoluir para a displasia, da displasia para o carcinoma. Então, por que a colonoscopia hoje é fundamental? Porque ele é o único método, é o único exame que pode te mostrar quando o pólipo apareceu. Para tu atuar no pólipo, não no câncer. Se sabe que as pessoas que durante a sua vida terão pólipos, por volta dos 40 anos elas já têm. Então hoje se estabeleceu uma regra que todo mundo a partir dos 45 anos deve fazer a primeira colonoscopia, tenha sintoma ou não, tenha história familiar ou não, se tiver história familiar vai fazer antes, se tiver sintoma vai fazer antes, tem que fazer. Sem dúvida nenhuma tem que fazer para procurar o pólipo. Quando se estabeleceu isso no ano 2000, se estabeleceu que a primeira colonoscopia seria aos 50 anos de idade. Agora, a questão de 2018, se eu não me engano, 2018 ou 2020, a Associação Americana de Oncologia pediu para baixar a régua. Olha, gente, vou baixar a régua, porque nós estamos vendo muito paciente com 45, 47 anos com câncer de colo. Vamos baixar para 45. Então, baixou para 45. Eu vou usar o meu exemplo para vocês. Quando eu fiz 50 anos, e eu dou frequentemente aula de câncer de colo, eu pensei, puxa, eu tenho que fazer colonoscopia. Daqui a pouco eu estou conversando com o doutor Alexandre, depois aí a gente disse, mas tu já fez a colonoscopia? Eu disse, não fiz. Pô, então tu fica aí dizendo que os alunos têm que fazer isso aqui, e tu não fez, vai dar um mau exemplo, né? Eu disse, pô, eu tenho que fazer. Eu não tinha nenhum sintoma, eu não tinha nenhum caso na família, agora já tenho dois óbitos, e eu tinha 3 pólipos, e um deles com uma displasia safada, que eu acho que não sei se a banda não ia tocar em 5 anos. Tirei os 3 anos depois fiz uma nova colonoscopia, tinha mais um, foi retirado, minhas 2 últimas estão ok, tá bem. Então vejam bem, eu não tinha nenhuma história, agora tenho, mas não tinha nenhum sintoma, e assim nós temos que agir, pessoal. E como é que nós vamos fazer isso sem colonoscopistas? Essa é uma necessidade do mundo inteiro. No mundo inteiro, poucos são os locais onde está realmente sendo implantado esse esquema dos 45 anos. Porque não se tem colonoscopistas suficientes para dar vazão para isso. Vocês imaginam, vamos fazer um pequeno exercíciozinho assim, né? Qual é a população de BH? Hoje, a grande BH está em torno de 6 milhões. 6 milhões. Bom, então, em BH hoje deve ter, eu acho que, no mínimo, 3 milhões de pessoas com mais de 50 anos de idade, né? Provavelmente. Então, vocês imaginam só em Belo Horizonte deve ter em torno de 2 milhões de pessoas precisando fazer colonoscopia.
Então, olha o tamanho do problema, gente. Então, assim, nós que estamos formando endoscopistas, nós temos dito todos os dias para os nossos alunos de endoscopia alta, vocês não podem deixar de fazer colonoscopia. Vocês têm que entrar nessa luta conosco, porque a única forma, nesse momento, que nós temos é a colonoscopia. Tomara que outros métodos que estão vindo aí vinguem, né? Por enquanto, esses ainda não têm a acuidade que a colonoscopia tem, mas assim, só a colonoscopia tem não só a acuidade de ver o pólipo, mas de tirar o pólipo, de resolver o problema. Então, é extremamente necessário isso, né? Nós sabemos que o número de endoscopistas que fazem endoscopia alta é muitíssimo maior do que da colonoscopia, mas, pessoal, hoje nós precisamos até mais de colonoscopistas do que endoscopia alta. Em 2001, olha, fazem 23 anos, quando eu fui aprender a trabalhar com a cápsula endoscópica lá na Itália, no local onde eu aprendi, que era o maior hospital público lá de Turim, já naquela época, o número de colonoscopia que eles faziam diariamente já era maior do que de endoscopia alta que era feito. Já era assim. E em muitos locais, e provavelmente no hospital do Dr. Alexandre também, se não é taco a taco, talvez alguma colonoscopia já sendo mais feita pela necessidade. A indicação hoje é incrível o que tem. Às vezes a gente fica até com certo receio de colocar esse problema muito assim a público, porque para não assustar as pessoas, mas assim, qual é a mensagem que nós queremos dar para todos os que estão nos ouvindo e querem fazer endoscopia? Vocês não podem deixar de fazer colonoscopia. Nós temos que entrar todos nessa luta, pessoal, porque nós estamos diante de vamos chamar assim, um fantasma que nós não sabemos o tamanho para onde isto vai. E, infelizmente, o que eu vou dizer é uma coisa dolorosa, mas é uma verdade. Quase todas as pessoas daqui a pouco terão na sua família casos de câncer de colo, pela frequência com que isso está acontecendo. Vocês sabem o problema do câncer de mama, do câncer de próstata, onde muitas famílias têm seus casos, daqui a pouco o cólon está chegando lá também. E nós não temos, pessoal, nesse momento, nenhuma outra estratégia. Não temos nenhuma outra estratégia capaz de mudar isso. A mudança seria, de alguma forma, mudarmos completamente o jeito que os hábitos alimentares e os hábitos de vida estão acontecendo. O câncer de cólon cada vez aumenta mais por causa dessa inversão da preferência alimentar, cada vez mais longe da natureza nós estamos. Está aumentando cada obesidade. A obesidade é um problemaço. E a obesidade por si só, ela já é um grande fator carcinogênico e que aumenta mais ainda o chance do câncer de colo. O câncer de colo acontece mais ainda em pessoas que não têm atividade física e cada vez aumenta mais o número de pessoas que não têm atividade física. Então vejam, pessoal, é um conjunto de situações que estão na nossa frente que só nos dizem uma coisa: isso vai aumentar, isso vai aumentar, isso vai aumentar. E a forma que nós temos hoje, a forma que a gente tem de poder enfrentar isso, nesse momento, a única estratégia é a colonoscopia. Então nós temos de todas as formas que entrar nessa luta, sem dúvida nenhuma, né? O Dr. Alexandre tem lá em BH o curso dele já há muitos anos, né? E eles fazem muito bem colonoscopia. O trabalho que eles desenvolvem lá é exatamente nesse sentido, de uma colonoscopia segura e frequente, né? Que é o que a gente precisa. E é isso que nós queremos oferecer para todos vocês também, não só a endoscopia alta, como a colonoscopia. Muito importante, Dr. Carlos Saul. Como você disse, a gente, em 10 anos de serviço, já passamos de quase 500 mil de exames, né? Veja que beleza. Então é um volume. Quando nós chegamos no município de Contagem, tinha pedidos aguardando há 7 anos. Todos com prioridade alta. Pacientes com anemia, com sangue oculto nas fezes positivo, com história familiar positiva. Aquilo gerou uma comoção, um desconforto muito grande em mim, uma inquietude. Então, através do curso, a gente consegue atender ao SUS, não só hoje de Contagem, mas de 105 municípios,
ao redor que deslocam até o nosso serviço. Então, a gente, de fato, dá acessibilidade a essas pessoas. Na fase inicial, a incidência de achados críticos foi absurda, devido ao fato de demora para conseguir o exame. Então, a gente chegou a passar de 20% a 30% de achados críticos nesses prioridade zero, onde que a expectativa, segundo a literatura, varia aí de 2% até 4% numa volumetria grande como a nossa, né? Então, isso foi extremamente assustador. Após 10 anos, a gente realizando com 7 salas de exame, ainda encontramos mais de 2.500 colonoscopias aguardando, fora as que são geradas todo mês. Então, você falou muito bem. E é um exame um pouco mais cansativo, né? Um exame um pouco mais pesado. A gente tem os desafios aí dos ângulos, né? Dos pacientes, principalmente do gênero feminino, que já passaram por cirurgias pélvicas, as aderências. Exato. Então, como você disse, né? Da espessura, os divertículos. Então, a colonoscopia, ela necessita de uma curva de aprendizado maior, uma supervisão mais próxima. Então, o nosso curso, nas 7 salas, a gente tem um preceptor com a mão junto com o nosso pós-graduando. E isso é uma grande diferença. Nesses anos todos saíram realizando colonoscopias completas, do reto ao ilho terminal, que é um quesito de qualidade nosso. Sim. Se a gente pegar aí, durante toda essa volumetria e esses anos, o nosso índice de complicação, apesar de ser um centro de ensino, bem inferior também à literatura. Então, a gente deve ter tido em torno de 6 perfurações de cólon e todas elas em terapêuticas. Então, no exame diagnóstico, a gente praticamente não tem complicação devido a essa presença do preceptor junto ao aluno. E você falou muito bem, por isso que a gente desenha o curso dessa forma. O primeiro ano é a endoscopia diagnóstica, onde que ele acostuma com os movimentos, acostuma com a parte tridimensional, né, do aparelho. Então, isso permite que ele chegue na colonoscopia com mais noção e evite qualquer tipo de complicação e acabe causando algum infortúnio a esses pacientes, né, que ali estão sendo assistidos. Então, assim, eu acho que a importância, né, da colonoscopia e dos seus diagnósticos está aí no topo, vamos dizer assim, né? Tanto a endoscopia quanto a coluna. Que eu falo muito com os alunos que eles têm que ser um investigador, né? É claro que existe a dificuldade técnica, a endoscopia muito menos, a colonoscopia um pouco mais, mas o papel dele é achar lesões precoces. Então, a gente caminha dentro da literatura com um achado de pólipo entre 18% a 22% no serviço. Isso a gente tem bastante precaução. A gente tem trazido tecnologias para a limpeza do colo durante o exame, né? Dr. George, aí, que é o nosso responsável técnico lá do serviço, um grande amigo e professor, e ele colocou esses aparelhos com esse requisito para a gente diminuir a taxa de cancelamento por preparo ruim ou inadequado de colo. Então, a gente realmente muda a vida das pessoas, que só quem passa um preparo de colo sabe o quanto é desconfortável e o quanto é desumano a gente cancelar um exame e a pessoa ter que passar por todo aquele processo novamente, né? E cada vez mais, com os adventos da tecnologia, a gente tem melhorado os medicamentos com menos efeito colateral, mas ainda é muito desconfortável e a gente precisa estar atento a essas situações. Gostaria de fazer uma provocação de toda a sua experiência aí, né? A gente sabe que o advento da cápsula endoscópica hoje está até no rol da ANS mais para delgado, né? Mas a gente já tem a cápsula com dupla câmara para colo, mas como você mesmo disse, ela ainda não consegue fazer a terapêutica, as biópsias. Então, muita gente hoje tem se discutido, né, essa nova geração, quais são as profissões que vão deixar de existir pela inteligência artificial, por tudo isso.
Então, do que você viu durante aí todo o tempo seu de formação, de atuação, você acredita na longevidade do colonoscopista? Pois é, isso aí, felizmente, a gente está vendo emergir uma série de grandes melhoramentos que estão se incorporando aí a isto, né? Mas principalmente a melhora diagnóstica, né? Ao encontro da lesão. Na colonoscopia, tu falou há pouco a respeito do pólipo, né? Nosso grande medo é aquilo que a gente chama de missing pólipo, né? O pólipo esquecido, pólipo não visto. Isso é terrível porque, assim, tu fazer uma colonoscopia num paciente que tem um pólipo, tu passar e não ver o pólipo, é pior do que não ter feito a colonoscopia. Porque tu vai dizer para o paciente, olha, meu amigo, está tudo bem, daqui 5 anos ou daqui 10 anos o senhor volta para fazer um novo exame, e daqui 3 anos ele volta com tumor, porque um pólipo acabou sendo não visto. Então nós temos que ter um cuidado imenso, por isso que a colonoscopia não tem que ser feita, ela tem que ser muito bem feita, não pode passar nada. Por isso que o treinamento tem que ser mais longo, por isso que o treinamento tem que ser exaustivo para que habitue-se o olho do colonoscopista a não deixar passar nada. A indústria estão incorporando diversos métodos, né, para melhorar a nossa acuidade, estão aumentando no colonoscópio as áreas que a gente consegue enxergar, estão colocando formas de nós enxergarmos para trás, enxergarmos para o lado. Tem um dispositivo também que a gente coloca na ponta do colonoscópio, que é um plástico que vem levantando a mucosa para erguer pequenos pólipos, né? As ampliações de imagem, os corantes. Então, está sendo feito de tudo para não deixar pólipo nenhum passar que a gente consiga ver. Aí está o problema das outras técnicas, sabe? Eu acompanho muito a cápsula desde o início. Eu usei a primeira linha de cápsula de colo, não foi bom. A segunda linha nós experimentamos, agora nós estamos com muita esperança, porque estão saindo agora as primeiras meta-análises com um número maior, mostrando que a acuidade diagnóstica da cápsula do colo melhorou muito. O número de fotos que ela faz é muito melhor, os 2 canais de fotos também estão melhorando. Então, tomara que a cápsula seja mais uma nesse sentido. Porém, a cápsula tem óbices, né? A cápsula é um exame extremamente caro ainda hoje, ela não foi barateada. Então, assim, a gente tem esperança, é mais um. A colonoscopia virtual. A colonoscopia virtual, até pouco tempo, ela tinha o problema que lesões abaixo de 5 milímetros ela não via. Isto é ruim, porque é o pólipo pequeno que nós queremos ver. Então, assim, nós temos que ter um exame, não digo infalível, mas o mais próximo possível do infalível. E eu acho que a gente vai cada vez chegar mais lá, porque realmente a inteligência artificial agora é um grande auxiliar nosso, um grande auxiliar. A minha tese de doutorado, que eu defendi em 2002, na minha tese eu trabalhei com um programa de imagens que um patologista de Porto Alegre, que foi um dos meus orientadores junto com o Dr. Prola, ele conseguiu trazer de Tucson, no Arizona. Era um programa de imagem onde a gente ampliava demais a imagem do colo, e eu trabalhei em cima de pólipos, para fazer uma análise de como eu poderia diferenciar no olhar um pólipo corado, o pólipo hiperplásico, do pólipo adenomatoso, do câncer. Então, esse programa de imagem me aumentava tanto que eu podia contar todas as aberturas de criptas que tinha no pólipo, e eu podia, usando o pixel como unidade, entrar dentro da glândula e medir o diâmetro de cada uma delas, e assim uma série de coisas que a gente conseguiu fazer isso. Fazer um programa no qual tu curando o pólipo, tu tinha a condição de diferenciá-lo. Só que é uma coisa extremamente demorada e totalmente fora da prática. Tu fica assim quase 20, 25 minutos examinando um pólipo, tu imagina só? Mas assim, foi um princípio. Eu lembro que no dia da minha defesa tinha um engenheiro também na banca, ele disse, olha, Carlos, agora só falta alguém da indústria vir conversar com vocês e ver uma forma de como isso pode ser estabelecido. Bom, coincidentemente, é mais ou menos isso que a inteligência artificial faz hoje. No ano passado, eu fiz um curso, e até recomendo para todo mundo que faz endoscopia, o INCA,
que é um instituto, do nosso Instituto Nacional do Câncer do Rio, que é uma instituição maravilhosa, né? O INCA todos os anos tem um curso de endoscopia oncológica. E ele sempre foi presencial. Com a pandemia, ele acabou se tornando também online, e eu consegui fazer agora online a última vez. E uma colega nossa foi fazer uma colonoscopia. Ela disse: olha, nós vamos utilizar nesse exame agora um programa de inteligência artificial. Então, enquanto eu for fazendo o exame, esse programa vai rolando e ele vai vendo, né? E vai poder me mostrar melhor, ou mostrar melhor para nós o que eu encontrar. E, eventualmente, se alguma coisa eu não ver, esse programa pode ver. E não deu outro, pessoal. Daqui a pouco ela estava andando com o colonoscópio e, se eu não me engano, acendeu uma luzinha vermelha no vídeo. Ela disse: olha, isso aqui é quando passou alguma lesão que eu não vi. O programa viu. Então ela começou a recuar o endoscópio e a luzinha vermelha, quando a luzinha vermelha ficou verde, disse: olha, eu estou no lugar. Esse é o lugar que o sistema detectou uma lesão que eu não vi. E ela aproximou e estava lá. Um pequeno pólipo césseo que ela não tinha visto. Bom, então aí ela aproximou, acionou o programa e o programa começou a ler a superfície já. E disse: olha, eu não lembro agora exato se era um adenomatoso ou um hiperplástico, não vou mentir para vocês, não lembro. Então, o programa, em questão de segundos, já disse: isso aí é tal coisa. Então, tem que ser retirado ou não. Então, nós passamos, pessoal, agora a ter um aliado muito grande para combater exatamente esse chamado missed pólipo, pólipo esquecido. Nós vamos ter um guardião nas nossas costas que vai estar vendo aquilo que a gente não viu. Vocês sabem, o nosso olho tem um limite. E hoje a tecnologia passou muito o nosso limite, pega muito mais coisas que o nosso olho não pega, mesmo com as ampliações que nós fazemos. Então, assim, Alexandre, eu tenho muita esperança que sim, que nós vamos não só cada vez melhorar mais, mas eu acho que a colonoscopia ela não vai desaparecer por causa da retirada do pólipo. Nós podemos até obter métodos diagnósticos melhores, mas a retirada como vai ser feita? Por exemplo, eu sei que tem inúmeras empresas do mundo inteiro investindo milhões em nanotecnologia, que é a tecnologia da miniaturização, para tentar, com miniaturas de aparelhos o menos invasivo possível, entrar no organismo adentro fazendo isso. Por exemplo, um sonho que nós temos na cápsula, né? E que eu acho que não sei se não está muito longe ou se já está mais perto, nós já temos hoje uma forma de conduzir a cápsula. Eu já vi isso, um protótipo interessante há 3 anos atrás, num congresso, já está sendo feito. O paciente ingere a cápsula e hoje nós temos formas com joystick de movimentá-la. Eu vi um exercício feito num congresso onde a cápsula estava no estômago e a cápsula com joystick foi levada para a parte de cima do estômago, para cá, para lá, para diversos locais. Então, o objetivo qual é? É adaptar na cápsula formas que tu com o joystick possa comandá-la, fazê-la ir para cá ou para lá, acionar pequenos botões que vão fixá-la na mucosa, né? Então o exame seria mais ou menos assim. Vamos pegar um exame de Delgado. O paciente ingere a cápsula e ele não vai embora. Ele fica dentro do hospital ou da clínica. Fica caminhando, fica se movimentando, fica com a família dele e tudo, e a cápsula está andando lá dentro. E tem algum médico de olho no vídeo. Nós temos já hoje, no cinturão do paciente, que é onde é feita a gravação das fotos, ali já tem uma forma de nós vermos em tempo real onde a cápsula está. Mas é uma tela pequena que não ajuda muito, é só mais de orientação. Mas alguém vai ficar com uma tela grande olhando. Daqui a pouco, a cápsula passou por uma lesão, se chama o paciente volte aqui. Então ele será colocado numa mesa onde tem um campo magnético e aí então com o joystick vai ser recuada a cápsula para aquele local onde foi vista a lesão e ali será fixada e olhem só o que é o sonho para o futuro. Apertar um botãozinho que abre uma janelinha e sai uma pinça de biópsia. Vejam só que coisa espetacular. A gente pode pensar, mas isso é uma loucura. Gente, quando a gente pensa, se vocês pensarem numa loucura, pode ter certeza que tem 10 japoneses trabalhando nisso já. Não tem a menor dúvida. A loucura que tu pensar, tem 10 japoneses trabalhando. E sabe-se lá, daqui a pouco não vai sair uma agulhinha para injetar um quimioterápico? Para acabar com um pequeno tumor que está ali? Imagina só. É. Uma coisa fabulosa, né? Então não dá para duvidar da tecnologia. Mas eu não vejo assim uma perspectiva, pelo menos
muito próxima de que a colonoscopia seja dispensada de forma alguma. E pelo contrário, eu acho que cada vez ela vai ser mais necessária. Eu sei também de empresas que estão trabalhando com endoscópios mais finos, mas porém mais duros, porque não adianta tu pegar um endoscópio mais fininho e colocar no colo que ele se dobra todo, não adianta. Ele pode ser mais fino, mas ele tem que ser duro a ponto de ele tem que armar o cólon. Ele não pode se adaptar a ele, vai ter que fazer o cólon se adaptar a ele. Sei também de colonoscópios que estão sendo produzidos que tem uma grande lubrificação, que faz com que o próprio ele vai deslizando mais fácil. Tem colonoscópios que estão sendo projetados para serem inteligentes, aonde o próprio colonoscópio vai insuflando o ar e ele vai encontrando onde é que a alça ele vai. Então, inúmeros avanços vêm aí, mas avanços de colonoscópios, para permitir chegar lá e retirar, porque a grande arma do colonoscópio é a retirada. E podem ter certeza, pessoal, que não vai haver nada nos próximos 50 anos que vai magicamente diminuir os pólipos das pessoas, vai cada vez aumentar mais. Então, assim, eu reforço mais ainda isso, Alexandre, cada vez formar mais colonoscopistas. E assim, isso que tu falou há pouco, faz colonoscopia, aquele que fez endoscopia alta vai fazer com muito mais segurança. Eu vejo, por exemplo, lá no nosso hospital, às vezes os coloproctos vêm, pô, Saulo, eu não faço endoscopia alta, eu quero só fazer o de colonoscopia, porque eu sou coloprocto. Então, a gente procura não sempre dar preferência para aquele que faz alta, mas às vezes a gente nota a diferença, é incrível. Aquele que fez endoscopia alta, ele dispara no curso e o coloprocto vai patinando, demora muito mais tempo para fazer a formação, mesmo ele sabendo mais cólon do que aquele que não sabia, por causa da habilidade adquirida. E aquilo que tu falou, o professor do lado dele, dali, é o hands-on legítimo, do ladinho da mão dele, protegendo isso. Então é essa segurança que a gente tem que ensinar para que o nosso aluno possa oferecer segurança para o paciente dele, né? Sem dúvida. Excelente. Então, são desafios, né? Temos as expectativas futuras, mas o reforço e a necessidade de trazer mais colegas para a gente dar mais acesso, mais diagnóstico precoce. Então, acho que dessa forma a gente encerra esse segundo episódio, né? Convido aí os colegas para o terceiro e último episódio para a gente falar um pouco mais dessas tecnologias, o que vem por aí e os desafios que teremos ainda no campo do aparelho digestivo.